Bom, agora a gente vai resolver Química, nono ano do SEC, Formação das Moléculas, capítulo 5, beleza? O problema número 1 está falando assim: átomos de magnésio e de cloro podem combinar-se e formar o cloreto de magnésio, um composto químico usado na culinária, por exemplo, para fazer tofu a partir do leite de soja. Sabendo-se que o cloro possui 7 elétrons na camada de valência e o magnésio 2 elétrons, assinale a alternativa que indica a fórmula do composto e o tipo de ligação química presente entre esses átomos. Então, só para ilustrar, se a gente for pensar, magnésio, ele tem número atômico 12. Tá? Então, se a gente for fazer em camadas, tá? A gente vai ter a camada K, L e M. A gente sabe que na camada K cabem 2 elétrons. Na camada L cabem 8 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais 2, 10. Então, na camada M, ele tem 2 elétrons, certo? Então, daí eu sei que o magnésio, ele é mais 2, ele é um cátion, certo? Agora, o outro elemento é o cloro. O cloro tem número atômico 17. Então, ele tem a camada K, a camada L, a camada M, certo? K, L, M. Então, a gente pode dizer que aqui tem 2 elétrons, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, vamos contar. 8 mais 2, 10. Para 17, aqui tem 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso quer dizer que o cloro, ele é menos 1, certo? Então, a gente pode dizer que o magnésio é cátion e o cloro é o ânion, certo? Então, se a gente for pegar a fórmula dele, não é MgCl2. Aí a gente sabe o seguinte, que a ligação entre eles é exatamente uma ligação entre as cargas elétricas. Então, eu tenho uma ligação iônica, certo? Então, se a gente for ver, a melhor resposta é a letra D, ligação iônica, certo? Bom, questão número 2. Um composto formado pelo cátion X e pelo ânion Y, com fórmula química representada por X2Y3, a respeito desse composto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Qual é o composto? É um X2Y3, certo? Então, a gente pode lembrar que o X é um cátion mais 3 e o Y é um ânion menos 2. Né? Lembra daquela regrinha que esse 2 vai para cá e
ficando assim, ó, x elevado a 3, y elevado a 2, certo? Então, o que aconteceu? O átomo Y, ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Para completar a regra do octeto, 6 mais 2, 8. Por isso que a resposta é a letra B, certo? Questão número 3. A fórmula eletrônica de Lewis, K mais F menos, representa um composto? Bom, se você for pensar, essa representação aqui é a representação de um composto iônico, pois existe uma atração elétrica entre eles. Olha aqui, ó, a gente pode dizer que o K é mais e o F é menos. É uma atração eletrônica entre eles. Se tem uma atração eletrônica entre eles, é o quê? Isso aqui é um composto iônico, certo? Composto iônico é letra C, beleza? Questão número 4. Ele fala assim, um elemento metálico M de configuração ms ao quadrado na camada de valência combina com o hidrogênio, formando um composto iônico de fórmula. Bom, vamos pensar. O M, tá? Ele tem o NS2. Então, ele quer dizer que o M possui 2 elétrons na camada de valência. Certo? Então, eu posso dizer que o M é um cátion mais 2. E o H é um ânion. Então, o que vai acontecer? Esse cara é uma ligação eletrônica. Então, aqui é mais 2. E o H é menos 1. Então, a gente usando a regrinha, né? O que vai acontecer? Esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Qual é a minha fórmula? MH2. MH2 é letra B. Certo? Questão número 5. A ligação iônica ou eletrovalente envolve a transferência definitiva de elétrons de um metal para um ametal ou de um metal para o hidrogênio, como o objetivo de que ambas as espécies atinjam estabilidade, o que é conseguido quando o íon adquire a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, possui de forma geral, 8 elétrons na última camada eletrônica. Supondo-se uma ligação entre os átomos de estrôncio e de fósforo, qual é a fórmula do composto formado? Vamos pensar. O estrôncio, ele tem número atômico 38. Então, ele vai ser distribuído na camada K, L, M, N. Vamos pensar? Ó, camada K, L, M, N. 2, 8, 18. Vai dar 28. Para 38, faltam 10. Certo?
Então, o estrôncio, ele é mais 2, porque ele vai dar 2 elétrons para ficar com 8 na última camada. Agora, o fósforo, tá? Ele tem número atômico 15, então ele vai ficar na camada K, L, M, que vai ser o quê? Ó, K, L, M. 2, 8 faz 10, aqui fica 5. Então, eu sei que o fósforo, ele está precisando de 3 elétrons, certo? Então, se a gente for pensar o SR mais 2 com o fósforo menos 3, a gente vai usar aquela regrinha que faz o quê? Esse aqui vem para cá e esse aqui vai para lá. Qual é a fórmula, então? SR3P2. SR3P2 é letra D, certo? Então, agora vamos lá para a atividade 14. A 14 fala assim: quais as características de uma ligação covalente? Exemplifique. Bom, a ligação covalente, tá? Covalente, ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Pelo compartilhamento de elétrons da camada de valência, certo? Dos átomos. Completando a regra dos octetos. Beleza? Número 2. Um elemento que forme um composto com hidrogênio na proporção de 2 átomos de hidrogênio para um do elemento localizado. Ele está em que família? Poxa, olha só. Ele falou que esse cara tem que estar no mais 2, certo? Então, se você olhar lá na tabela periódica, todo mundo da família 2A tem essa característica. Então, qual é a resposta? Letra A, certo? Questão número 3. A ligação covalente ocorre somente entre... Cara, toda ligação covalente, ela só pode acontecer, né, entre 2 metais. Então, a resposta certa é letra C. Beleza? Questão número 4. O gás carbônico, CO2, o carbono liga-se a cada um dos átomos de oxigênio por meio de... Então, se você for pensar, o carbono, tá? Ele é o número 6, número atômico 6. Então, ele vai distribuir-se na camada KL, que vai ser 2 e 4, certo? Como ele tem 4 aqui, ele é da família 4A,
O oxigênio, ele tem número atômico 8, então ele vai se distribuir na camada Kl, aonde aqui tem 2, aqui tem 6. Então, o oxigênio é da família 6A. Ou seja, o carbono é quaternário, tem que fazer 4 ligações. E o oxigênio, ele tem que receber 2 ligações. Eu posso dizer para vocês que a fórmula estrutural do CO2, vai ser dessa forma. Ou seja, 2 ligações duplas. 2 ligações duplas é letra D. Certo? Bom, qual a fórmula molecular resultante da combinação de X, que tem número atômico 15, e Y, que tem número atômico 9? Bom, vamos lá. O X, ele tem número atômico 15. Então, ele vai ser distribuído na camada KLN. Vai ficar 2, 8, 5. Então, o que eu sei? Eu sei que ele é da família do 5A. A família do 5A é de A metal. Certo? Agora, o Y, ele tem número atômico 9. Então, vai ficar assim, ó. KL2. E aqui ele vai ter 7. Então, eu sei que o Y é da família 7A. A família 7A é A metal. Certo? Então, o que vai acontecer? O Y, ele tem que doar um elétron. E o X recebe 5. Recebe 3, né? Então, vai ficar assim, X elevado a menos 3, Y a mais 1. Certo? Então, o que vai acontecer? A gente já fez isso. Esse cara vem para cá, esse vai para lá. Então, vai ficar o quê? X, Y, 3. Beleza? Bom, vamos lá. Atividade 15, ligação metálica. Primeiro, num sólido metálico, os átomos agrupam-se e formam estruturas geometricamente ordenadas. A coesão dessas estruturas é mantida graças à ligação metálica, que permite certo fluxo de elétron entre os átomos. Por isso, metais são bons condutores de eletricidade. Além dessa característica, os metais são... todo mundo sabe que metal, tá? A gente pode dizer que metais, eles são maleáveis, certo? E dúcteis. E pode ser transformado facilmente, por exemplo, em fio, né? Além de ser bom condutor de eletricidade. Então, se eles são maleáveis e dúcteis e pode ser transformado, por exemplo, em fio, a melhor resposta é o quê? Dúctil, ou seja, formam fios facilmente. Certo? Questão 2. São incompatíveis
os elementos químicos fundamentais ao funcionamento do organismo. Como, por exemplo, podemos citar o sódio e o cloro, indispensáveis ao equilíbrio iônico, e o flúor, componente estrutural de ossos e dentes, e o magnésio, importante para o metabolismo dos açúcares e para a excitabilidade muscular. Os átomos desses elementos podem ser encontrados de diversas maneiras na natureza, combinados a diferentes átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. O cloreto de sódio, NaCl, e o flúor, F2, e o magnésio devem apresentar, respectivamente, ligações do tipo... Bom, a gente já fez que o NaCl, tá, é uma ligação iônica. Por quê? Porque o sódio é metal e o cloro é ametal. Agora, o flúor, o F2, ele é uma ligação covalente. Por que é uma ligação covalente? Porque o flúor é ametal. E o Mg é uma ligação metálica. Por que é uma ligação metálica? Porque o Mg é metal. Beleza? Então, quais as ligações que eu tenho? Iônica, covalente e metálica. Então, a gente pode procurar iônica, não, é iônica, covalente e metálica. Então, é letra C. Beleza? Agora, vamos lá. Questão número 3. Faça a correspondência correta entre o metal e a sua aplicação. Bom, fabricação de talheres e panelas só pode ser o alumínio, né? Então, aqui, eu vou botar aqui, ó, letra D. Fios elétricos. O fio elétrico, a gente fala que é fio de cobre, certo? Usado na fabricação de baterias. É o chumbo. O chumbo é letra E. Encontrado no termômetro clínico, só pode ser o mercúrio. E muito usado em joalheria é o ouro. Então, a sequência seria D, B, E, C e A. Beleza? Questão número 4. Por que os metais são bons condutores de calor e de corrente elétrica? Bom, simples, porque existe uma grande quantidade de elétrons livres em movimento desordenado, certo? Então, eu posso dizer que é grande quantidade de elétrons livres em movimento desordenado. Certo? Então é isso. Questão número 5. Cite os metais que compõem o latão:
Cara, latão é a mistura de cobre com zinco. E bronze é a mistura de cobre com estanho. Certo? Então, beleza, acabamos de resolver as questões de química.